Bom dia, amados. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bênção, que bênção estarmos aqui mais um domingo celebrando aquilo que Deus tem para nós como igreja. Ah, hoje, há um tempo atrás, o apóstolo me pediu para fazer um estudo, para compartilhar com vocês sobre a igreja, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, sobre quem nós somos. É claro que quando me foi solicitado isso, eu falei para ele, nós precisamos de uma série. Em um dia só não dá para a gente falar tudo isso. Nós precisamos abordar, não só uma vez, mas algumas vezes sobre isso. Mas como igreja nós precisamos compreender quem nós somos, a nossa autoridade, a nossa função, o que nos foi confiado da parte do Senhor, mas não somente entender o que é a igreja propriamente, porque isso é muito importante, entender o que é a igreja. Você se considera a igreja de Cristo? Vou perguntar de novo, você se considera a igreja de Cristo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre você nessa manhã, sobre você, talvez em algumas outras oportunidades, mas nós precisamos entender quem nós somos como igreja, mas também precisamos entender a expectativa de Deus acerca da igreja. Existe uma expectativa de Deus sobre a sua vida, sobre nós como igreja, no contexto eclesiástico, no contexto social, no contexto espiritual, e existe uma expectativa de Deus acerca daquilo que nós devemos fazer enquanto nós estamos nessa terra. Nós vamos perceber que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios capítulo 1, verso 20. Nós vamos entender algumas coisas sobre isso. Nós vamos mergulhar um pouquinho naquilo que Deus tem numa manhã de ensino, amém? Você ama o ensino da palavra do Senhor, amém? Em Efésios, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia vai dizer assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu queria parar aqui no versículo 22. Então nós percebemos algumas coisas da qual Cristo vem nos falando e comunicando ao nosso coração. E um dos primeiros pontos da qual nós podemos entender aqui em Efésios capítulo 1, versículo 20, é que a igreja é o corpo de Cristo, é a extensão de Deus agora aqui nessa terra. Então Jesus veio, ele habitou entre os homens com a autoridade, com o domínio, com o governo, mas Cristo agora, ele foi exaltado aos céus após a sua ressurreição. Ele agora está assentado nos lugares celestiais e a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, nós podemos entender aqui que Cristo, ele vence a morte. Amém? Jesus, ele vence o domínio das trevas ao ressuscitar, e aí todo aquele agora que crê e aceita a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que esse que crê, ele é ressuscitado juntamente com Cristo. Amém? Você está comigo até aqui? Então ele é ressuscitado juntamente com Cristo, e agora como Cristo venceu a morte, toda a autoridade está em Cristo. Amém? Então a autoridade está com aquele que venceu a morte. E Cristo vence a morte e toda a autoridade está em Cristo. Está com Cristo. E o que Cristo decide fazer? Cristo, por vontade própria, juntamente com Deus, ele decide agora sujeitar as coisas da qual estão sobre o seu governo e sujeitar essas coisas ao domínio da igreja.
Então agora a autoridade que Cristo havia conquistado, ele agora entrega essa autoridade sobre a igreja. Agora ele delega essa autoridade para a igreja de Cristo. Agora a igreja de Cristo tem a autoridade no nome de Cristo. Entenda, a autoridade não é de Elias. Elias não tem autoridade para, mas Elias, uma vez que está inserido no corpo de Cristo, consciente da autoridade de Cristo e de quem Elias é, quando Elias fala no nome de Cristo, Elias está representando o corpo de Cristo na terra. Você entende isso? Então, é como se Cristo estivesse falando através de Elias. Você está aqui? Agora, Elias, ele é um representante legal de Cristo na terra. Agora, Henrique é um representante legal de Cristo na terra. Agora, a autoridade que estava sobre Cristo foi liberada sobre a igreja. Diga comigo, a igreja. Agora, nós precisamos entender algo sobre isso. Porque quando nós olhamos no Jardim do Éden, quando nós olhamos Adão e Eva, nós vamos ver que Adão carregava a mesma autoridade que hoje a igreja possui. Porque quando Deus formou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus entregou a Adão o domínio, a autoridade, o governo. E hoje, Cristo, ele veio restaurar essa autoridade, esse domínio, esse governo que Adão tinha perdido por causa do pecado. E Cristo restaura isso e agora ele devolve de volta ao homem. Ele devolve de volta à igreja. Só que agora, Deus ele não somente entrega esse governo, essa autoridade, esse domínio, não somente mais a figura de uma pessoa, de uma persona de forma única. Agora não é somente Adão que possui o governo. Agora não é somente uma pessoa que tem o governo e a autoridade. Nós sabemos que Cristo é o segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão que não errou, o Adão que cumpriu a sua missão. E Cristo restaura essa autoridade que havia sido perdida sobre a igreja, mas ele não somente retém ela para si, agora ele distribui essa autoridade para todo aquele que crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir desse momento essa pessoa entrou no corpo de Cristo. E por que é importante você entender isso? Porque agora, essa posição que eu estou como igreja, não é uma posição de um membro solitário querendo ser autoritário. Mas a minha posição hoje é de um membro servo de um Senhor que tem toda a autoridade até sobre a minha vida. E porque eu sirvo a esse Senhor, eu represento Ele. E porque eu represento Ele, eu carrego a autoridade que Ele carrega. Muitas vezes nós percebemos a igreja querendo exercer uma autoridade como um membro solitário. Então, ela não está exercendo o seu papel de igreja, ela não está inserida no corpo de Cristo, e por causa disso, ela percebe algumas dificuldades de exercer a sua função como igreja na terra, porque lhe falta o sentimento de pertencimento que só é inserido para ela quando ela faz parte do corpo de Cristo. Eu queria que você fosse comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, porque nós estamos falando da igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. A Bíblia vai dizer assim: porque assim como o corpo é um, diga comigo, o corpo é um só. A Bíblia vai continuar dizendo, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo,
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, quando nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12, nós podemos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Diga assim comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. E você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus criou você e inseriu você no corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da família de Deus. Você é um representante legal de Deus nessa terra. E você, como um representante, como alguém que faz parte do corpo de Cristo, você precisa compreender esse corpo. Porque olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que no corpo precisa haver unidade. O corpo, ele precisa andar unido, ele precisa andar de forma uniforme. O corpo, ele precisa andar unido com o cabeça, que é Cristo, e o corpo precisa andar unido com os seus membros. Imagina se você tivesse uma mão que não suporta a outra mão. Você ia viver batendo palma. Uma mão querendo bater na outra. Piadinha sem graça, né? Mas vocês gostaram. Parecia o pastor Luiz agora, expert nessas piadas. Mas imagina que a sua mão não suporta o seu rosto. E agora você está se agredindo o tempo todo. No corpo, os membros precisam estar unidos com o cabeça, mas os membros precisam ser unidos entre eles. Porque, afinal, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, no corpo precisa haver unidade. No corpo precisa haver uma intenção não somente esporádica, não algo que acontece por acaso, mas no corpo precisa haver a intencionalidade de andar em unidade. Eu preciso desejar a unidade. Eu preciso me esforçar pela unidade. Eu preciso me colocar em um lugar onde eu sou acessível às pessoas e as pessoas são acessíveis a mim, porque no final das contas, se aquela pessoa está mal, eu também estou mal, porque nós somos um só corpo. Então, no corpo precisa haver unidade. Eu preciso me preocupar com o bem-estar do meu irmão. Eu preciso torcer pelo sucesso do meu irmão. Eu preciso investir, acreditar no sucesso do meu irmão. Eu não posso me acomodar que as coisas não estejam bem, porque se ele não está bem, eu não estou bem. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então eu preciso torcer pelo sucesso do meu irmão, porque no corpo também precisa haver honra. Eu preciso honrar os membros do corpo. Eu preciso honrar os meus irmãos. Eu preciso honrar aqueles que estão fazendo parte do mesmo alimento que eu estou fazendo parte. Então a consciência do corpo, acima de tudo, é entender que no corpo nós recebemos vida, fora do corpo nós recebemos morte. Então, o meu dedo, ele tem funcionalidade porque ele está no meu corpo. Mas se eu arrancar o meu dedo, ele vai perder vida. Porque para ele ter vida e propósito, ele precisa estar no meu corpo.
Não é só vida, mas é vida e propósito. O corpo nos dá propósito. E quando nós entendemos que eu preciso entender que no corpo eu preciso gerar uma consciência de que eu sou importante e valorizado. Mas que eu sou importante e valorizado cumprindo o que Deus me criou para fazer. O problema está quando os olhos querem ouvir e não ver. É isso que a Bíblia está dizendo em 1 Coríntios. Aquilo que foi criado para ver, está querendo ouvir. E aquilo que foi criado para ouvir, está querendo ver. E os dois estão fora do propósito. Eu sou importante, eu sou valorizado, eu sou único quando eu entendo que eu fui criado por Deus para fazer. Porque o que acontece? Nós achamos que nós somos importantes por aquilo que nós fazemos, mas nós não somos importantes pelo que nós fazemos. Nós somos importantes por quem nós somos. Porque, queridos, nós podemos amar alguém, nós podemos honrar a vida de alguém, isso é bíblico, nós temos que fazer. Mas nessa terra, ninguém é insubstituível. Ninguém. Ninguém é insubstituível. Se eu deixar de fazer aquilo que Deus tem me comissionado como pastor na igreja, Deus vai levantar outro. A igreja não vai perecer por causa da desobediência de um homem. Se eu não quiser me submeter à vontade de Deus, Deus vai levantar alguém que está orando e desejando se submeter à vontade dele. Mas o povo não vai perecer por causa da desobediência de um homem. Então eu preciso entender que eu preciso cumprir aquilo da qual Deus me criou para fazer. Eu preciso estar inserido no corpo, entendendo que eu sou importante para o corpo. Você já viu esse exemplo, mas esse exemplo é maravilhoso. Eu vou até mais detalhado. Você já teve alguma unha encravada no seu corpo? Alguém já encravou uma unha aí? Meu irmão, que negócio insuportável, é ou não é? Você não consegue tocar, dói. Se é no pé, você não consegue calçar um tênis, incomoda, machuca. Mas antes disso, talvez você nem valorizasse tanto aquele seu dedo por causa disso. Mas agora que você passou a dar mais atenção porque algo aconteceu, você entendeu o valor que ele tem. A importância que ele tem. E como quando ele está machucado, ele limita as suas ações. Você já parou para pensar que talvez como igreja estejamos limitados porque temos muitos membros fragilizados? E nós precisamos, como membros, ser tratados e curados e passar pela fisioterapia espiritual, para que a gente volte a estar 100%, para que o corpo volte a funcionar na excelência e na velocidade que ele precisa funcionar. Eu vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás eu torci o meu tornozelo e o meu joelho, na mesma queda. E eu tive uma torção de ligamento. E eu nunca fui fazer fisioterapia. Porque dói. Então não queria. Porque eu já fiz algumas vezes fisioterapia e dói. E eu não queria fazer fisioterapia e tinha um custo que eu não queria pagar. Então foram esses dois motivos. Mas desde aquela lesão até hoje, eu tenho alguns movimentos que eu não consigo fazer com tanta firmeza. Afinal, eu tenho um membro que está fragilizado. E aí, recentemente, eu fui jogar e eu torci o meu tornozelo, o mesmo tornozelo que já estava machucado. E aí, enquanto eu não tratar esse problema, eu sempre vou conviver com limitações. Ei, eu não estou falando de corpo de Elias, não. Eu estou falando sobre pessoas que não se permitem ser tratadas por Deus
estão inseridas no corpo, não se permitem ser curadas por Deus, continuam carregando traumas e por isso você está limitando não somente a você, porque não é só o meu pé que está limitado, Elias inteiro está limitado por causa disso. Hoje quando eu vou calçar um tênis dói. Porque há uma fragilidade, há uma limitação. O corpo precisa passar pelo processo onde se permite ser curado por Deus para voltar a operar na 100% da sua excelência. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa estar 100%. Não, fala isso com mais força para ela. Você precisa estar 100%, varão. Não é 30, não é 20, não é 40, não é 50, não é 90, é 100%. Deixa Deus tratar o que tem que tratar dentro de você para que você cumpra a carreira com excelência. Para que não haja limitações para você correr aquilo que Deus tem para você. Então, nós como corpo precisamos entender que fazemos parte do corpo de Cristo e em Cristo nós somos alimentados. Amém? Agora, eu quero entrar em algumas esferas de atuação da igreja. Porque nós entendemos que fazemos como indivíduo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Fora do corpo, nós não temos vida. Quando estamos no corpo, nós recebemos vida, alimento, utilidade, propósito. Amém? Estamos juntos até aqui e nós precisamos preservar pela unidade, pela honra, pelo crescimento daquele corpo e a eficácia 100% daquele corpo. Mas a igreja como corpo, ela tem algumas responsabilidades. Ela atua em algumas esferas de atuações, da qual Deus tem expectativa de que a igreja cumpra com excelência. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da placa da igreja. Eu estou falando sobre a igreja como um corpo de Cristo. E a igreja como corpo de Cristo, o dedo não é verbo da vida, o outro dedo é assembleia, o outro dedo é universal. Não. Todo o corpo de Cristo é um só. Amém? É por isso que eu quero dizer para você, e já instruir você, não abrir a sua boca para falar mal do seu corpo. Ah, mas olha o que a igreja fulano de tal está fazendo. Não, abra a sua boca para falar mal do seu corpo. Ah, mas está errado, pastor. Deixa que Deus corrige. E se não quiser corrigir, se não quiser ser corrigido por Deus, vai prestar contas a Deus, não é a você. Então não vá para o Instagram, não vá para grupo de WhatsApp, fala mal de pastor, fala mal de liderança, fala mal de igreja. Guarde o seu coração e faça o seu trabalho e cumpra a sua parte no corpo de Cristo. Porque quando você fala mal, irmãos, de uma outra igreja, de um outro pastor, você está danificando o seu próprio corpo. Ah, mas é porque ele está fazendo muito errado. Tudo bem, Deus vai corrigir ele. O que cabe a você é proteger o seu corpo e fazer a sua parte. Amém? Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a igreja, ela tem algumas esferas de atuação. A igreja tem uma esfera de atuação no âmbito espiritual. A igreja tem uma esfera de atuação no âmbito eclesiástico. A igreja tem uma esfera de atuação no âmbito social. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E é sempre importante, queridos, que diante disso aqui, nós não venhamos a inverter as ordens. Eu preciso entender que, como igreja, eu primeiro tenho que ter uma consciência e uma responsabilidade da minha função no âmbito espiritual. Depois eu preciso entender que, no âmbito espiritual fortalecido, eu tenho uma responsabilidade no âmbito eclesiástico. E depois de ter uma responsabilidade no âmbito eclesiástico, que é a igreja, eu tenho uma responsabilidade no âmbito social. O problema, muitas vezes, é eu, como cristão, eu quero inverter as ordens. Eu vou cuidar do social sem estar cuidando da minha vida espiritual. Eu vou querer cuidar do social sem cuidar da minha vida espiritual e sem cuidar da minha igreja. Isso é só obras. Precisa haver uma consciência naquilo que eu faço. Precisa haver intencionalidade naquilo que eu faço. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso e talvez hoje a gente não consiga entrar tão a fundo, mas numa outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais. Porque
Muito se fala sobre dentro do trabalho social, da igreja na esfera social, está o evangelismo daqueles que não são crentes. Amém? Você crê que isso é importante? Perguntar de novo. Você crê que é importante evangelizar? Mas a Bíblia não diz que é só para evangelizar. A Bíblia diz que é para fazer o que mais? Alguém sabe? Discípulos. Evangelizar é diferente de discipular alguém. Eu gosto de... É como dar um conselho, é como você fazer um aconselhamento e você discipular alguém. Fazer um aconselhamento é como se você fosse um GPS. Você vai dizer o que a pessoa tem que fazer. Discipular, você vai fazer com ela o caminho inteiro. Evangelizar é só dizer que a pessoa precisa de Jesus. Discipular é ensinar ela como conhecer a Jesus. E você não vai ensinar isso em 15 minutos de conversa. Então, se a igreja parte para o social sem cuidar do eclesiástico, quem vai discipular esse povo? Quem vai discipular esse povo? Quem vai cuidar desse povo se você não está sendo cuidado? Se você não está sendo apacentado? Porque você que lida com pessoas e cuida de pessoas, você sabe muito bem. Se a sua vida não estiver firmada no Senhor, todos os problemas que você ouve dela, você vai levar para a sua vida. Aí você não vive. Toda dificuldade que você ouve dela vai se tornar um peso sobre você. Porque você precisa da unção e da graça de Deus para cuidar daquela pessoa, discipular aquela pessoa. Discipular não é um ato natural. Discipular é um ato espiritual. Então, a igreja, ela tem um âmbito e uma responsabilidade espiritual. E nós vamos começar pelo âmbito espiritual. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Diga comigo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a defensora da verdade de Cristo. Ela é a coluna e a baluarte dos princípios cristãos nessa terra. A igreja tem como responsabilidade espiritual preservar pelos princípios e as doutrinas cristãs. Eu, como igreja, como membro do corpo de Cristo, você, como membro do corpo de Cristo, tem a responsabilidade de ser coluna e baluarte da verdade nessa terra. O que Deus espera de você é que você seja um defensor das Escrituras. No que depender de você, você vai ser aquela pessoa que vai proteger a verdade da palavra. Que vai proteger os princípios da palavra. A palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus têm sido atacados pelo mundo? Sim ou não? As pessoas estão atacando ou não a verdade da palavra? Sim ou não? Quem vai defender essa verdade? Quem tem como responsabilidade defender essa verdade? Eu não tenho que estar, ai Deus, vai lá, faz alguma coisa sobre esse povo. Não, Deus disse que é a minha responsabilidade. Como é que eu construo essa verdade? Primeiro, educando os meus filhos na verdade da palavra, cuidando do meu casamento e dando bom exemplo, servindo na minha igreja local e influenciando aqueles que estão no meu círculo. Porque o que é que acontece? A gente não está discipulando o filho, a gente não está cuidando do casamento, a gente não está servindo na igreja local, mas a gente está fazendo texto no Instagram e no Facebook. A gente está indo para o Instagram e para o Facebook defendendo a fé, sendo que a nossa vida não exala a fé que nós pregamos. E quando Deus está falando sobre se posicionar como coluna e baluarte da verdade, é que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Olhe para a tua casa e veja Cristo. Olhe para o teu casamento e veja Cristo. Olhe para os teus filhos e veja Cristo. Por isso que ele vai dizer que nós somos embaixadores, representantes legais.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu tenho como responsabilidade ser um proclamador. Eu tenho como responsabilidade ser um anunciante da verdade que me salvou. E quando eu falo desse anunciante, eu não estou falando que isso nós temos que fazer. Eu não estou falando somente de sair por aí gritando que Jesus é a salvação. Não. Eu estou falando de viver como Cristo, o seu Salvador. Estou falando de você carregar os princípios do Evangelho. As pessoas que estão à sua volta não verem você sendo uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora da igreja. Os teus filhos não verem você como uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa fora da igreja. Não, você é a mesma pessoa que carrega os mesmos princípios e serve ao mesmo Deus. Aí sim você é um defensor da verdade das Escrituras. 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual é a função espiritual da igreja? Destruir as obras de Satanás nessa terra. A igreja tem como por missão defender a verdade de Cristo. Olha, nisso aqui ninguém toca, diabo. Isso aqui é uma verdade que não é discutível. Isso aqui, nós defendemos essa verdade. Nós nos colocamos como exemplo de que essa verdade funciona. Nós nos colocamos como exemplo de que casamento dá certo. Essa é a verdade que Deus acredita ou não em família? Família é ou não vontade de Deus? Casamento é ou não é vontade de Deus? Sabe como você defende essa verdade? Não é fazendo texto, é cuidando do seu casamento. É cuidando da sua casa, é cuidando dos seus filhos. Esses dias estava com um rapaz e conversando com ele, perguntei para ele: você tem vontade de ter outro filho? Ele disse: cara, eu não tenho vontade de ter outro filho não, porque é difícil, né, cara? Casamento hoje em dia não sustenta. Eu falei: o seu não se sustentou, meu querido. Não, mas é porque você vê, né? Não dura 10 anos, não passa de 10 anos, não. Hoje em dia, não. Eu falei: é porque o ciclo que você tá inserido, acredita nisso. Se você vier para o meu ciclo, você vai ver inúmeros casos reais de pessoas que estão casadas há muito mais de 10 anos e ainda são felizes. O problema é o contexto onde você está inserido. Gerou uma crença no seu coração de que não é possível. Mas eu tenho no mesmo contexto pessoas com casamento bem sucedido, com filhos bem criados em um mundo tão difícil como esse, estão criando seus filhos na verdade das Escrituras. Então eu defendo a verdade da palavra quando eu vivo a palavra. Quando eu pratico a palavra na minha vida. Então, eu pratico a palavra de Deus na minha vida, eu entendo que eu sou um defensor, mas agora eu não sou somente um defensor. A Bíblia diz que eu agora tenho como igreja a missão de destruir as obras de Satanás. Não é somente proteger aquilo que é divino, mas é também avançar e ganhar terreno para destruir as obras de Satanás. Sabe o que isso quer dizer? Que você não deve só proteger a sua família como um defensor da verdade. Mas uma vez que você protege a sua família, e a sua família está firmada na palavra, você tem como por missão alcançar famílias que estão sendo destruídas pelas obras de Satanás. Dê um glória a Deus por isso. Você tem como por missão alcançar pessoas que estão sendo destruídas pelas obras de Satanás e pregar a mesma verdade da qual você tem vivido.
destruir as obras de Satanás. Então, a função da igreja no âmbito espiritual é ser uma defensora da verdade de Cristo, coluna e fundamento das doutrinas cristãs, serem embaixadores e representantes legais de Deus na terra para apresentar ao mundo um Deus verdadeiro, e a igreja é aquela que destrói as obras malignas nessa terra e não somente impede o avanço das trevas, como anula o poder das trevas sobre as pessoas. Nós não estamos aqui somente para impedir o avanço das trevas. Nós estamos aqui para decretar o fim das obras das trevas sobre a vida das pessoas. Nós estamos aqui para orar pelo enfermo e ele ser curado. Nós estamos aqui para orar por aquele que está possesso por espíritos imundos e declarar que ele seja livre daqueles espíritos imundos. Nós estamos como igreja para ser um defensor de que o poder de Deus é real. E para isso eu preciso andar no poder de Deus. Eu preciso operar no poder de Deus. Eu preciso impor as mãos sobre os enfermos, crendo que eles serão curados. Eu preciso desfazer as obras de Satanás. Eu preciso expulsar demônios. Eu preciso, você precisa, como membro do corpo de Cristo. Se eu vejo alguém possesso por um espírito imundo, eu preciso me manifestar como um filho de Deus, coluna e defensor da verdade de Cristo, e aquele que está aqui comissionado por Deus agora, para dar continuidade ao que Cristo começou. O que é que Cristo começou? Desfazendo as obras de Satanás. E agora ele me deu a autoridade para continuar desfazendo as obras de Satanás. Então eu preciso, no âmbito espiritual, me posicionar como igreja. Você está comigo até aqui? Você entende a sua responsabilidade espiritual? Para isso você precisa se fortalecer nas Escrituras. Para isso você precisa se encher da palavra. Para isso você precisa se encher do Espírito. Para isso você não pode ser leviano com as coisas espirituais. Se você considera isso uma missão, que é a missão da igreja, se você está dizendo, eu não sei qual é a minha missão na terra, está aqui. Essa é a sua missão na terra. Você pode ter um chamado específico para fazer algo, mas o teu chamado vai se voltar para cumprir a missão da igreja. Com dons diferentes, com talentos diferentes. A Bíblia vai dizer que uns são pastores, profetas, apóstolos, mestres, são só funções diferentes, mas o propósito é o mesmo, desfazer as obras de Satanás e edificar o corpo de Cristo. Então, a igreja como âmbito espiritual tem essas responsabilidades. Mas agora vamos entrar no âmbito eclesiástico. O âmbito eclesiástico é o âmbito da sua igreja local. E vamos entender um pouco da nossa responsabilidade com a nossa igreja local. Você entende que você tem uma responsabilidade espiritual como alguém que é espiritual. Você sabe que você é espiritual, amém? Você sabe disso, que você é espiritual? Então você tem responsabilidades no âmbito espiritual, mas você faz parte de uma igreja local. Seja essa igreja Verbo da Vida, ou se você faz parte de alguma outra igreja, você tem responsabilidade na sua igreja local. Deus manda, e é uma ordenança de Deus, que você esteja congregando, que você faça parte de uma comunidade, que você faça parte de uma igreja, que você entre no corpo de Cristo para executar uma missão, um propósito, uma visão dentro daquele corpo, dentro daquela comunidade. Que você seja resposta de Deus naquele lugar que você está inserido. Amém? Então, Deus está falando sobre o contexto eclesiástico. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, a Bíblia vai dizer: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha só, vós sois corpo de Cristo. Agora, individualmente você é só um membro, você não é o corpo. Ou seja, eu não posso ser um desigrejado. Eu não posso ser um irresponsável que não tem um vínculo com a igreja. Não. A Bíblia diz que você faz parte de um corpo, mas você é só membro, você não é corpo sozinho. Não, vou fazer o que eu quero, eu vou da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não vou me submeter a ninguém, eu vou servir a mim mesmo. Não. Deus não morreu por você para isso. Até porque você já é muito bem ensinado que os dons e os talentos que Deus dá para você nem é para você.
Os dons e os talentos que Deus deu para você é para alcançar outra pessoa. E se você não está no lugar onde você pode alcançar outras pessoas, para que serve o seu dom? Então, eu tenho esse primeiro ponto, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se eu faço parte do corpo, eu preciso fazer parte de um lugar onde os dons se manifestam para que eu seja edificado e eu sendo edificado, o corpo está sendo edificado. Você entende isso? Que quando você é edificado, o seu corpo é edificado? Olha que coisa interessante. Quando a gente está com fome, e você já está ficando com fome, que eu sei. Quando a gente está com fome, o nosso estômago necessita de comida. Não é a nossa mão que fica pedindo comida, é o estômago. A gente sente fome no estômago, não na mão. Certo? Mas ficar muito tempo sem alimentar o estômago, você vai perder força nas suas mãos. Você está comigo até aqui? Mas quando eu alimento o meu estômago, pelos nutrientes da qual fui alimentado, libera força para os membros do meu corpo. E agora a minha mão volta a ter potência, volta a ter força. Mas eu precisei alimentar um outro membro para que o outro membro fosse fortalecido. É por isso que o corpo, ele é um só, mas os membros são muitos. E os membros precisam entender a sua posição para que seja alimentado e que também possa alimentar outras pessoas. Porque os dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender que a minha função é importante no corpo, o que eu faço é importante no corpo, e que eu preciso servir e edificar o corpo de Cristo, e que eu preciso entregar os meus dons que foram dados por Deus em benefício do corpo. Os dons que eu tenho, os talentos que eu tenho, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18 vai dizer, versículo 10, perdão, vai dizer, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, como Deus queria alcançar todos, ele despojou, ele dividiu os dons de forma diferente para pessoas diferentes, para que todo mundo fosse alcançado. Então, o que você tem, eu preciso, mas o que eu tenho, você também precisa. É por isso que nós precisamos andar em unidade, para que sejamos fortalecidos. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Agora a Bíblia vai dizer, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa interessante, a Bíblia está dizendo que é a minha responsabilidade como membro do corpo promover o crescimento da minha igreja. É minha responsabilidade como corpo cooperar para o crescimento da minha igreja. Com os dons e os talentos que eu recebi. Eu preciso honrar, eu preciso servir, mas eu também preciso me disponibilizar. Disponibilizar para quê? Para servir. Deus não morreu por você, para você ficar sentado nessa cadeira sem fazer nada. Deus morreu por você, para que com os dons e talentos que você tenha, você sirva ao reino de Deus. Como que eu vou servir o reino de Deus? Servindo a sua igreja local. Seguindo e servindo a missão e a visão da sua igreja, da qual você decidiu participar. Você não foi coagido a estar aqui, você decidiu estar aqui. E por causa disso, você serve a sua igreja local. Não é maravilhoso quando a gente chega aqui no domingo e tem pessoas que fazem parte do departamento do diaconato, que cuidam do trânsito e elas organizam o seu carro. Não é maravilhoso você chegar e ter uma organização onde você vai deixar o seu carro para que você não tenha prejuízo no seu carro, para que o seu carro esteja em segurança.
Eles muitas vezes estão deixando de receber uma boa palavra para estar ali olhando o seu carro, passeando pelo seu carro, vendo se está tudo bem com o seu carro. Não é maravilhoso você chegar aqui e as cadeiras estarem organizadas, o chão está limpo? Não é maravilhoso você estar aqui e as suas crianças estarem lá em cima agora, desfrutando de um bom ensino, de uma boa palavra? Eles não estão lá passando o tempo enquanto você está aqui. Tem professores lá que estudaram a palavra, que se prepararam para ministrar a palavra para os seus filhos. Não é maravilhoso você chegar aqui e você ter um louvor onde Deus fala com você, mas para que esse louvor aconteça, pessoas que tiveram que, diante de uma semana cheia de trabalho, diante de uma semana onde eles têm filhos para cuidar, família para cuidar, responsabilidades para fazer, eles abriram um tempo para ouvir música, para tirar as músicas na sua casa, para chegar aqui e conseguir tocar no tom certo, da forma certa, de uma forma que fique bonita para você adorar ao Senhor. Não é maravilhoso? E é por isso que a Bíblia fala sobre a justa cooperação. O que é justa cooperação? Sabe quando é injusto? Quando alguém tem que fazer mais do que deveria, porque alguém está se ausentando de fazer. Ah, eu não quero fazer porque a minha vida é corrida. Então quer dizer que todo mundo que trabalha na igreja e serve em algum lugar é vagabundo. Ninguém faz mais nada da vida, só serve na igreja. Não, querido. Sabe o que falta? Unidade. Porque quando você senta e você vai conhecer a história de cada um que está no louvor, e você conhece a rotina de cada um que está no louvor, e você sabe o tanto que demanda chegar aqui 2 horas antes do culto, você vai dizer, meu Deus, eu preciso fazer mais. Quando você senta com o pessoal do diaconato e você entende as demandas deles, a responsabilidade deles, e você sabe tudo que eles têm que fazer para preservar pela ordem do culto, você vai dizer, meu Deus, eu preciso fazer mais. Professores do departamento infantil, porque às vezes a gente vê pai e mãe, meu Deus, eu não aguento meu filho, é um, às vezes eles estão com 15 lá ao mesmo tempo. Será que não tem que ter graça, tem que ter unção? Mas antes disso precisou haver disponibilidade. Queridos, entre em algum lugar para servir, pelo amor de Deus. Você vai compreender muita coisa sobre o seu chamado quando você começar a servir. Ah, pastor, mas é porque lá no meu antiga igreja, no meu antigo ministério, eu era um pastor, agora eu vou ter que servir no diaconato. Qual é a diferença? Qual é a diferença do trabalho do pastor para o diácono? Qual é a diferença? Meu irmão, a gente chega aqui todo domingo, 8 horas, 8h20, 8h30 da manhã. A gente sai por último. Ah, eu sou pastor, então o teu trabalho vai ser 2 vezes mais, então. Então, glória a Deus. Eu vou falar para o Guigui, pode escalar todo domingo, porque é pastor. Pode falar para chegar 2 horas antes, então. Não, é porque é pregar. Não, então você não é pastor, você é um pregador. Você é outro nível. Porque pastor é servo, meu irmão. Pastor tem que servir. Pastor tem que servir todo mundo. E se eu sou pastor, eu tenho que estar aqui para servir. Então entra, serve, faz. Não tem demérito nenhum nisso. Porque a minha responsabilidade no âmbito eclesiástico é cuidar pelo crescimento da minha igreja. A Bíblia vai dizer que eu não posso abandonar a congregação. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que nós não devemos fazer como é costume de alguns, é abandonar a congregação. Não, a minha responsabilidade como corpo de Cristo é congregar, é fazer parte, é estar inserido na minha igreja. Um dia eu estou servindo, no outro dia eu estou sendo servido. Eu não posso nem ir para nenhum dos 2 lugares que são desequilibrados. Tem gente que só vem quando está escalado. Está errado. Ah, não, mas é porque eu gosto de servir. Tudo bem, mas você tem que ser servido também. Senão você vai ficar em falta. Não, mas é porque eu gosto de trabalhar, pastor. Eu tenho que estar trabalhando na igreja. Beleza. Então você vai trabalhar hoje, nesse domingo você vai trabalhar sentado ouvindo a palavra. Porque eu preciso servir, mas eu também preciso ser servido.
Eu preciso um dia edificar alguém, mas outro dia eu também preciso ser edificado por alguém. Você está comigo até aqui? Então eu preciso, eu não estou escalado, então hoje eu não vou. Não, você tem que vir, você tem que ser servido. Você tem que cooperar com a sua igreja. Senão você vai ficar fraco. E se você ficar fraco, todo o corpo fica fraco. Você está comigo até aqui? Então, a Bíblia vai dizer que eu também tenho como responsabilidade, eu como membro do corpo de Cristo, eu tenho, e agora eu sei que você não vai ficar tão feliz com isso, mas, já está aqui, né? Já dei spoiler. Você tem como responsabilidade sustentar a igreja local. Como, pastor? Financeiramente. Eu tenho responsabilidade com a minha igreja de servir, de edificar, de cooperar para o crescimento, e cooperar para o crescimento eu ajudo a construir e não a destruir. Quer dizer que eu não estou saindo por aí falando mal dos meus irmãos, causando divisão, causando contenda, reclamação, crítica. Não, isso é destrutivo. Se eu estou para cooperar com o crescimento, eu estou para servir, eu estou para amar, eu estou para perdoar, eu estou para acreditar, eu estou para investir. Amém? Então, essa é a cooperação. Mas a Bíblia diz que eu, como membro do corpo de Cristo, também tenho a responsabilidade de prover à minha igreja um equilíbrio financeiro, para que as coisas possam funcionar. A Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Vá comigo lá, por favor. Gálatas, capítulo 6. Versículo 6. A Bíblia vai dizer, mas aquele que está sendo instruído na palavra, quem é instruído na palavra? Amém. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então aqui, tirando da figura de uma pessoa, nós podemos trazer para um entendimento de que o lugar da qual nós somos instruídos, nós temos que nos fazer participantes de todas as boas coisas. A Bíblia vai dizer em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que é nossa responsabilidade manter a casa do Senhor aberta. Então eu, como membro, tenho como por responsabilidade, uma vez que eu entendo do corpo de Cristo, e aí eu sei que isso muitas vezes toca no coração de pessoas, porque elas vão pensar, não, é minha responsabilidade sustentar a igreja. Não, é sua responsabilidade sustentar o corpo de Cristo. Tanto espiritual, como servindo, como financeiro. É minha responsabilidade. Elias, pessoa, membro do corpo de Cristo. É sua responsabilidade, é a de todos. E como nós fazemos isso? Como nós sustentamos a igreja do Senhor? Através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. É ou não é? Existe algum outro meio que você pode ajudar a sua igreja local financeiramente? Não. A gente não vende coisa do terceiro céu, como o apóstolo fala. Não vende vassoura, não vende nada. A gente só prega a palavra. Então, a única forma de você contribuir financeiramente com a igreja é com os seus dízimos e com as suas ofertas. Quando você é negligente com o seu dízimo ou com a sua oferta, você está deixando de cumprir uma das funções que você tem no corpo de Cristo, que é sustentar a sua igreja financeiramente. Diga assim, glória a Deus por isso. Não fique triste, não. É uma grande responsabilidade que você tem. É um privilégio que você tem. Porque você vai ter participação em tudo que a sua igreja fizer. Cada pessoa que aceita Jesus, cada casamento que é restaurado pelos seus pastores, que você às vezes nem sabe, cada visita que é feita, cada aconselhamento que é feito, você tem participação nisso. Ah, mas eu não fui. Foi sim. Você investiu para que alguém pudesse ir. Você manteve a igreja aberta, você manteve a igreja funcionando. Você manteve pessoas para cuidar do administrativo da igreja. De quem é essa responsabilidade? É sua. Parabéns. Você está fazendo um excelente trabalho. Então nós precisamos ter essa consciência. Se eu não vou fazer, porque não é a minha função. Eu sou outra parte do corpo. Eu faço outra função no corpo. Não é a minha função ir lá aconselhar alguém, mas é a de alguém.
Então vamos dar a estrutura para que essa pessoa possa ir cumprir o seu papel. Amém? Então, nós precisamos entender que nós, como igreja, temos essa responsabilidade. Então, eu vou dar uma corridinha aqui no âmbito social, para nós encaminharmos para o final. Meu tempo aqui já está apertado. Então, minha função no corpo de Cristo, nós já entendemos um pouquinho sobre a nossa função no contexto eclesiástico, é servir a nossa igreja, entregar os nossos dons e talentos, cooperar com o crescimento da igreja, não abandonar a congregação e sustentar financeiramente a casa de Deus. E nós temos algumas responsabilidades sociais. Eu não vou ler Mateus capítulo 28, versículo 10 ao 20, depois você pode ler na sua casa, mas a Bíblia vai dizer que nós temos como por responsabilidade pregar o amor de Deus àqueles que estão carentes da glória de Deus. Então a igreja tem uma responsabilidade social de levar a palavra àqueles que necessitam. Isso é uma responsabilidade da igreja, não é do evangelista, é da igreja. E a igreja faz isso de diversas formas. A igreja faz isso através de um trabalho social, a igreja faz isso através de um evangelismo, a igreja faz isso através de um grupo de conexão nas casas, a igreja faz isso através de um culto que funciona e você pode trazer convidados para cá. Talvez você diga, eu não sei evangelizar, eu não sei falar muito bem, então você traz a pessoa até aqui e aqui o pastor, o profeta, o evangelista, quem for que seja um ministro, vai compartilhar aquilo que você tem um pouco de dificuldade de fazer. Amém? Para isso serve o corpo de Cristo, não existe nenhum demérito nisso. Mas a nossa responsabilidade é pregar o amor de Deus àqueles que precisam da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que em Tito, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai dizer, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu preciso socialmente carregar os princípios e valores cristãos como uma conduta de prática irrevogável. Eu preciso dar bom exemplo para quem não é crente. Eu não devo satisfação da minha vida a ninguém. Deve. A quem? A todo mundo que não aceitou Jesus ainda. A Bíblia está dizendo que você tem que se tornar pessoalmente padrão. Eu tenho que ser um exemplo de amor, um exemplo de paciência, um exemplo de longanimidade, um exemplo de perseverança, um exemplo de fidelidade. Eu tenho que me tornar. Pastor, mas eu não sou. Tudo bem, também não. Vamos crescer junto. Vamos orar, vamos estudar as Escrituras, vamos praticar a palavra. Mas é isso que Deus espera de cada um de nós. Que venhamos, para aqueles que não têm a Cristo, que venhamos nos tornar um modelo, um padrão. Que eles não tenham nem o que dizer acerca de você. Olha outra responsabilidade que a igreja tem. Defender os princípios e valores do cristianismo. E quando eu falo sobre defender os princípios e valores do cristianismo, eu estou falando na esfera social. Essa foi uma outra pedida do apóstolo. Provavelmente vai acontecer só no próximo mês. E eu falei, que pedida legal. Ele me pediu para fazer um estudo e trazer uma ministração para vocês sobre o tempo de política. Que missão maravilhosa, não é mesmo? E nós vamos ministrar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a nossa responsabilidade social. Você tem uma responsabilidade social. Você exerce a sua responsabilidade social como cidadão. Só que antes de ser cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. Sabe o que isso quer dizer? Que você não tem que criar inimizade com ninguém. Você não tem que ter julgamento prévios sobre ninguém. E você não tem que escolher a quem você vai estender a mão.
Você não tem esse direito. Mas isso é para outro dia. Então, eu preciso defender os princípios cristãos. Isso quer dizer que na sociedade onde eu estou inserido, eu preciso defender os princípios cristãos. Eu preciso defender família, eu preciso defender o amor de Deus, eu preciso defender a palavra ser pregada, eu preciso defender filhos, eu preciso defender a vida, eu preciso defender a liberdade de expressão, eu preciso lutar contra as pautas que se levantam contra os princípios da palavra, não contra mim, contra os princípios da palavra. Não contra o que eu acho, contra os princípios da palavra. Você não é defensor de candidato político nenhum. Você não levanta a bandeira de homem nenhum nessa terra. Seja de esquerda, de direita, de centro, você não levanta a bandeira de ninguém. Você só levanta a bandeira de Cristo. Você não tem que sair defendendo ninguém aí não, meu irmão. Você tem que defender os princípios de Cristo. Porque pode ser esse que você está levantando a bandeira, se volta contra os princípios. Você vai fazer o quê? Você vai continuar defendendo ele? Você vai se voltar contra Deus e defender homens? Não, você não defende homem nenhum. Você não peleia por homem nenhum. Você peleia pelas verdades das Escrituras. E na hora que você for escolher o seu candidato, você vai escolher aquele que se aproxima mais das verdades das Escrituras. E não aquele que você gosta mais. Porque antes de ser um cidadão da terra, você é um cidadão do céu. Eu sei que a gente não gosta de falar disso, mas a gente precisa como igreja. Porque eu não quero ninguém aqui na igreja brigando com familiar, brigando com pessoa não cristã, não sabendo viver em unidade, criticando, falando mal, arrumando briga no Instagram, no WhatsApp. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para defender os princípios. Ah, mas ao defender, as pessoas estão se ofendendo. Saiba defender com amor. Se você está defendendo com amor, você está fazendo a sua parte. Mas se entrou na carne, peça perdão, porque você está errado. Eita, o povo já começou a olhar com cara feia, então vamos terminar. Então, a Bíblia vai dizer sobre Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove. Então, lute contra as obras das trevas de forma social. Se tem algo socialmente que se levanta contra as Escrituras, é a nossa responsabilidade como igreja se levantar contra essas coisas e defender aquilo que nós acreditamos. Amém? Então, o que eu queria trazer para você, nós temos responsabilidades em 3 âmbitos. Nós não temos responsabilidade só espiritual. Eu não devo olhar para mim e dizer, eu só tenho que estudar a Bíblia, eu só tenho que orar e cuidar da minha vida espiritual. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar da minha família, mas eu também tenho que cuidar da minha igreja. Eu também tenho que estar inserido em uma igreja, eu tenho que servir naquela igreja, eu tenho que colocar os meus dons à disposição, eu tenho que investir financeiramente naquele lugar, mas também não é só isso. Eu preciso ir para a esfera social. Eu preciso sair das 4 paredes e alcançar os que estão perdidos. Pregar o amor de Deus, falar do amor de Deus, ensinar o amor de Deus, discipular as pessoas no amor de Deus e ser uma bênção aonde nós passarmos. E para isso a Bíblia diz em Tito que nós temos que nos tornar modelo, padrão do Deus que nós servimos. Amém?